Fala, nação. Bom dia. Tudo bem? Agora, sexta-feira, né? O jogo foi quarta-feira, então estamos assim mais tranquilo, né? Passou aquela aquela revolta, né? Do sobre o jogo, e tal. Mas é isso. Tudo aquilo que aconteceu, né? Que o Flamengo não jogou bem por causa do esquema tático, né? Que não casou, cara. Assim, não casou. A ideia do treinador não casou com o elenco que tem, porque esse elenco não, não casa não casou com as ideias do treinador, né? Talvez se fossem outro tipo de jogadores, talvez daria certo. Mas só que esses jogadores do Flamengo são jogadores que jogam com a posse de bola, né? Esses jogadores, eles não jogam correndo atrás do adversário. Esses jogadores jogam com a posse de bola, com a bola no pé, tá certo? Por enquanto, até hoje, né? O presidente do Flamengo não falou nada, talvez não nem vai falar nada, porque ele é um cara, como ele fala, casca grossa, né? E demitir o treinador não vai, né? Não vai demitir o treinador, porque quando ele assumiu o Flamengo, ele já queria o Léo Jardim, né? Por- Porque é pessoal, né? Ele gosta do cara e tal. Por isso que aquela demissão do Felipe Luiz foi muito rápida. Pô, a, a temporada tava começando, cara. A temporada começando, né? E aí o planejamento que eles fizeram, ou seja, demitiu o Felipe Luiz, né? Porque ele queria contratar o Léo Jardim, porque ele gosta do treinador. Agora, a maneira como ele mandou o Felipe Luiz embora, que não foi legal. A temporada começando, cara. Mas enfim, o Felipe Luiz foi embora, deixou um time montado, né? E deixou uma herança do esquema, né? Que o Flamengo gosta de jogar com a posse de bola, dominando ali o adversário. E aí o cara chega, né, cara? O cara chega, quer botar as ideias dele, né? O jeito dele que ele bota nas equipes que ele assume para jogar, mas só que não casou, né? As ideias dele não casou com esses jogadores que o Flamengo tem. Como eu falei, cara, esses jogadores, eles jogam com a bola no pé. Eles não jogam sem a bola.
pode ver que o Flamengo sem a bola, cara, é uma negação para marcar, né? Então, tá difícil, né? Tá complicado. Não sei se depois desses 9 dias ou 10 dias que eles vão ficar treinando, vai acontecer algo. O Flamengo vai mudar. Eu, assim, cara, eu acho que os jogadores que estão lá há bastante tempo têm moral, têm moral, tá certo? São jogadores que ganharam tudo, né? Tem uma história no clube. Tem que se reunir, cara, e conversar com o treinador, cara. Não está dando certo esse esquema de jogo que você quer que a gente joga. Não tá dando certo, não casou, porque o Flamengo tem um jeito de jogar. O Flamengo já tem um jeito de jogar, porque é o DNA do clube, né? Então, os jogadores ficam perdidos em campo. O Flamengo empatou o jogo, foi no desespero, cara. Porque se o Flamengo perde esse jogo, aí que o bicho ia pegar, né? O bicho ia pegar. Mas conseguiu empatar no desespero, né? Tem muitas pessoas falando, pô, o Jorginho tá mal, não sei o quê. Cara, é o esquema tático, cara. É o esquema, cara. Pô, um jogador do calibre do Jorginho, aí você muda o esquema de jogo. Aí o cara passa a jogar correndo atrás dos outros, cara. Um jogador técnico, um jogador refinado, o Jorginho. Pô, como é que, como é que o cara vai jogar sem a bola? O cara joga com a bola, mano. Não é um jogador para ficar correndo atrás de ninguém, cara. Esse esquema de entregar a bola pro adversário jogar, pô, não é, cara, não é ideal pro Flamengo para esses jogadores. Portanto, alguma coisa tem que ser feito. Tem que mudar, cara. Tem que mudar esse esquema. Porque o jogo, porque vai ser, no meu modo de ver, eu acho que vai ser rápido. Porque o Flamengo já joga assim, é o DNA do clube. Então os caras vão pegar logo. Porque eles já jogavam assim no ano passado. Tá certo? Então não vai ser difícil. Difícil tá sendo botar as ideias do treinador na cabeça deles. Não é que os jogadores são burros, não. É que os jogadores não jogam nesse esquema. Os jogadores jogam no esquema do ano passado. Tá na cachola deles. Agora vem o treinador e muda o esquema, é complicado. Porque no ano passado, né, com aquele esquema que o Felipe Luiz Felipe Luiz botou no Flamengo, não, porque já é o DNA do clube, tá certo? Só que o Felipe e o Flamengo casou, porque é a mesma ideia, é o mesmo pensamento, tá certo? Então, o que que acontece? Ele tem que voltar a esse esquema, cara. Ele querendo ou não, entendeu? Porque vai ser até mais fácil, porque os caras já estão ligados. Porque voltando ter a posse de bola, controlando o jogo, os caras já sabem, cara, onde um tá.
toca até a bola de olho fechado, porque já sabe onde que o parceiro tá. Porque no ano passado os caras jogaram assim. Então, eu já falei isso, cara. Eu já falei isso. Por quê? Por que que o clube, quando contrata um treinador, não explica para ele, cara, olha só, o DNA do clube é assim. Você vai botar esse elenco para jogar assim? Não, o meu jeito de jogar é outro. Pô, então tá beleza então. Valeu, vai com Deus, boa sorte, tá bom? Tchau. Tem que procurar um treinador, cara, que bate com as ideias do clube, cara. Porque senão fica numa trocação de treinador danado. Quando o Flamengo contratou o Tite, cara, todo mundo já sabia, mano, que não ia dar certo. Porque o esquema de jogo dele não é o esquema de jogo do Flamengo. Todo mundo sabia que não ia dar certo. Então por que não faz isso, gente? Por que quando for contratar um treinador, gente, procura um treinador que tenha as mesmas ideias do clube, que gosta de jogar para frente, que gosta de ter a posse de bola, que gosta de controlar o jogo. É isso, cara. Agora fica contratando um treinador medroso, que não gosta de jogar, que só joga no contra-ataque, cara. Eu tô achando, cara, eu ouvi a entrevista do treinador, olhando assim no rosto dele, dá pra ver que ele tá um pouco desanimado. Por quê? Porque ele não está conseguindo botar as ideias dele, o esquema de jogo dele. Porque esse elenco, cara, esse elenco não é para jogar assim. Agora, um elenco desse que o Flamengo tem, né? Bons jogadores, os jogadores que ganharam tudo no Flamengo. Aí você vai e bota esses caras para jogar, tipo, retrancado, desse jeito que ele está querendo que o Flamengo joga. Não tem cabimento. Esse elenco é para jogar para frente, buscando sempre o gol do adversário, empurrando o adversário para trás, com toque de bolas, tá certo? 1-2, 1-2. Assim que não dá, assim não está dando certo. Entendeu? E outra coisa também, cara, o cara tá pedindo contratação. Pô, o Felipe Luiz foi campeão com esse elenco, cara. O Paquetá chegou depois, mas o Felipe Luiz foi campeão com esse elenco. E o cara tá pedindo contratação, cara. Gente, abre o olho. Abra o olho. O ano, o ano tá acabando. O Flamengo tem que ganhar alguma coisa. Tem que ganhar alguma coisa, cara. Porque eles estão querendo contratar o Almada, o Luiz Henrique. Eu já falei sobre o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, se vier para o Flamengo, vai ser por dinheiro. Porque ele odeia, detesta o Flamengo. Isso não sou eu que estou falando.
Foi ele que falou numa entrevista. Entendeu? Agora vai contratar um jogador que odeia o clube, cara. E outra coisa também, é, eu tô achando, porque o Flamengo tá pegando fogo, tá certo? Aí vocês não venham fazer contratações para poder apagar o fogo. Primeiro tem que resolver essa questão, porque não adianta nada o, os jogadores virem e não se encaixar no esquema de jogo do treinador. Os jogadores têm que chegar com a casa já arrumada, com o esquema de jogo já montado, para poder ele chegar e encaixar no esquema. Mas não pode ser esse esquema, cara. Tem que ser o esquema do clube. Então é isso aí. Nação, peço para vocês se inscrever no canal, tá certo? Deixa o seu like, tá bom? Não estou pedindo seu dinheiro, não estou pedindo para você fazer Pix, tá certo? Deixa o teu likezinho e se inscreva no canal, beleza? Então, outra coisa. O, o presidente do Flamengo, ele é um cara muito, como é que eu posso dizer? É, parece que ele não aceita muitas ideias, tá certo? É, conselhos, né? Ele é um cara ele que fala, ele que resolve, né? A questão do Bolton, né? O cara tá lá até hoje, cara. O Flamengo, cara, sabe o que acontece? O Flamengo não tem um cara que fica dentro do vestiário, que fica junto com os jogadores. Esse cara era para ser o Capita, ele não quis, que é o Fábio Luciano. Mas tem outros, pô. Tem outros ex-jogadores do Flamengo que poderia exercer esse cargo, de ficar ali no vestiário ali, tá certo? É, dividir o trabalho, né? Ficar ali junto com os jogadores ali, levar uma questão de um jogador para a diretoria. Não tem, não tem, cara. Poderia até ser o Diego Ribas, poderia ser o Angelim, né? Mancuso. Não tem. Então fica aí, cara. Fica nessa bagunça aí, cara. Foi como eu falei. Mandar embora o treinador, ele não vai mandar. Porque ele gosta do cara. Na vida profissional não tem que ser assim, mano. Na vida profissional, dentro do trabalho, você tem que ser profissional. Você não está rendendo, me desculpe. Então procura outro lugar, porque eu quero pessoas aqui que faça a coisa andar, que resolva os problemas. Então tá complicado, mas vamos ver aí
esses 9 dias, 10 dias que o Flamengo vai ficar treinando, que depois pega o Vitória. E aí, cara, vamos ver se, se nesses 9 dias, ou 10 dias, como que o Flamengo vai estar, né? E aí, cara, se tiver a mesma coisa, não tem outra solução, mano. O Flamengo tem que ganhar um título, cara. Porque o Flamengo fez muitas contratações caríssimas. Ainda quer contratar o Almada, Luiz Henrique. E outra coisa também, cara. Esse jogador, Almada, mano, tem que chegar pro cara, tem que fazer igual o Braz fazia, mano. Você quer vir? Não quer vir? Beleza. Tranquilo então. O Flamengo vai ver outro jogador. Agora fica nessa enrolação, mano. O cara já jogou aqui no Brasil, né? Jogou no Botafogo, conhece a cidade, sabe como é a cidade. Por que fica nessa enrolação? Sabe por quê? Tá esperando alguma proposta de lá de fora. E isso, cara, se ele não chegar pro Flamengo e falar assim, ó, eu vou, mas eu quero que bota no contrato, né? Tipo assim, ele pode pedir um ano, né? Será que o Flamengo vai contratar um maluco por um ano? Para o maluco poder jogar lá fora? Igual ele fez no Botafogo? Tem que ver, cara. Tem que ver. Porque no Botafogo foi assim, Luiz Henrique também. Veio pro Botafogo, mas já tinha já uma conversa com, com a direção do Botafogo que ele ia voltar para lá, Europa. Só que ele foi para a Rússia, né? Para a Rússia, né? Então tem que ver essas questões. Se o jogador vai querer, tipo, vir para o Flamengo, mas com um desejo ainda de ir lá para fora. Aí quer um contratozinho aí de um ano para poder, ó, sair fora. Tem que ver isso aí também. Eu, assim, cara, eu sou, eu sou contra. Se o Flamengo tiver mesmo conversando com o empresário do Luiz Henrique, cara, eu sou contra a vinda do Luiz Henrique pro Flamengo. Pô, um excelente jogador. Só que ele não gosta do Flamengo. Ele detesta o Flamengo. Foi como eu falei. Isso não sou eu que estou falando, ele que falou. Saiu da boca dele. É por isso que é por isso que jogador de futebol, cara, ele não pode é, ele tem que ele tem que deixar a língua dele dentro da boca, tá certo? O jogador de futebol, ele nunca pode falar assim, falar mal de outro clube. Sabe por quê? Porque senão a porta fecha para ele, né? Então, para você ver, o Flamengo quer contratar ele, né? Se o Flamengo conseguir contratar ele,
O Flamengo já sabe que vai contratar um jogador que odeia o Flamengo. Eu, e a direção do Flamengo deve ter escutado ele falar isso numa entrevista. Se contratar, já sabe que vai contratar um jogador que não gosta do clube. Então é isso aí, galera. Então o Flamengo treina hoje, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, se eles vão conversar com o treinador, porque com a comissão técnica, né? Porque a declaração que o Varela deu, Danilo deu, né? A gente não sabe como é que foi o vestiário depois do jogo, da partida, né? E a declaração também do treinador, do Léo Jardim, pedindo contratação, né? O cara tá pedindo contratação, sendo que esse elenco que ele tem foi campeão no ano passado. Agora olha só, cara, uma questão aqui. Pô, vamos supor, eu sou treinador, tá certo? Eu tenho as minhas ideias. Eu tenho as minhas ideias. Eu tenho um elenco, eu cheguei num clube que, que foi campeão no ano anterior, né? E eu vi esse time jogar. Sei como que esse time jogou no ano passado. Eu tenho minhas ideias. Cheguei no clube. Cheguei no clube que gosta de jogar com a posse de bola. Mas eu tenho minhas ideias. Aí cheguei. Estou tentando botar minhas ideias no elenco. Aí, no início, né, tá dando certo. Depois começa a coisa desandar. E aí, eu escuto uma porção de pessoas, né, falando, ó, o elenco não joga desse jeito. O elenco joga de outro jeito. O outro treinador jogava de outro jeito. Mas eu estou insistindo com as minhas ideias. E não está dando certo. Cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar minhas ideias, tá certo? De lado e vou botar o esquema de jogo do clube. E é isso, cara. Até porque no ano passado ele já estava aqui no Brasil, ele estava treinando o Cruzeiro. O Flamengo jogou contra o Cruzeiro. Ele viu, ele sabia como que o Flamengo jogava, como que o Flamengo joga. Como é que, como é que o cara vai chegar assim no clube que ele jogou contra? Ele sabe como que o clube joga, como o elenco joga, e chega e quer mudar o esquema de jogo. Ele, ele poderia até. Cara, assim, não tem como. Eu ia falar aqui que ele poderia até mudar. Não, não tem como, porque
É a ideia do clube, é o DNA do clube. Não tem jeito. Eu ia falar besteira aqui. Ainda bem que eu não falei. Tem que acompanhar o clube, as ideias do clube, o DNA do clube. Porque a torcida do Flamengo, cara, é 45 milhões de torcedores. Todo mundo sabe como que o Flamengo joga, como que o Flamengo gosta de jogar. E os torcedores gostam que o Flamengo joga para frente, dominando o adversário. Então, tem que mudar rápido, porque senão o ano do Flamengo pode acabar rápido, sem ganhar um título, só o Carioca. É, seria muito vergonhoso você ter um elenco que tem um elenco caro e passar o ano e não ganhar nada, bicho. Só estadual. O Léo Jardim é um bom treinador. Só que pro Flamengo não, mano. O Felipe Luiz, cara, todo mundo chamava o cara como é que é? De assistente, né? Sei lá. Aprendiz. Pô, ganhou 2 títulos importantes. Aprendiz. Pra mim, é bem melhor do que o Léo Jardim. Bem melhor do que o Léo Jardim. Que as ideias do Felipe Luiz casa com a ideia do clube. Foi um casamento perfeito, como assim, como foi o, o Jorge Jesus. Eu, é, foi 2022, né, que o Dorival veio e ganhou, né? Ganhou a Copa do Brasil, não foi? E, e a Libertadores. Ele veio para salvar o ano do Flamengo. E salvou o ano do Flamengo, ganhou 2 títulos. Mas ele chegou e botou as ideias dele? Não. E foi campeão. Ganhou 2 títulos. E ele foi contratado para salvar o ano do Flamengo. Porque aparentemente já estava quase perdido. E aí sacanearam o cara também. Né? Será que isso vai acontecer de novo, gente? Será que o ano do Flamengo tá. O Flamengo tá perdendo o ano do Flamengo tá perdido? Porque foi eliminado da Copa do Brasil, né? 2 empates, um atrás do outro. É complicado. Aí a galera aí tá falando aí Renato Gaúcho, tal. Cara, eu não sei.
Não sei. Aí outros estão falando de Fernando Diniz, outros estão falando paga a multa do Dorival. Dorival chegou agora no São Paulo. O Flamengo até já perdeu até uma Copa do Brasil, pô, pro São Paulo, com o Dorival. Pô, cara, tá complicado, mano. Tá muito complicado. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. O Flamengo nunca começa um ano tranquilo, cara. Tranquilo mesmo. Aí eu lhe pergunto, mais uma vez, o ano do Flamengo está perdido? Só tem dois títulos pro Flamengo ganhar: o Brasileiro e a Libertadores. Cara, o jogo do Palmeiras e Vitória, cara, assim, foi o que eu falei. Entrega logo a taça pro Palmeiras. Entrega logo a taça, pô. Acaba logo esse campeonato. Uma vergonha, igual aconteceu na Copa do Mundo, pô. Um presidente de um país se meter num jogo. Só aquilo ali, cara, já. Ih, que isso, cara? Que vergonha, bicho. E a FIFA ia questionar o presidente, aquele maluco. Então, o Flamengo tem que ver isso, o presidente tem que ver se, se vai continuar com o treinador. Então tem que fazer uma reunião e falar, amigo, esse teu esquema não está dando certo. Vamos jogar o esquema do ano passado, que é o DNA do Flamengo. Se ele quiser aceitar, beleza. Se ele não quiser aceitar, ele pega o boné dele e vai embora, bicho. E é assim, cara. Profissionalismo. Não tem nada de amiguinho, não, de... Não, bicho. Pô, é trabalho, cara. Porque se não ganhar nada, o bicho pega. Com um elenco desse, com um elenco desse, aí se não ganhar nada, aí vai ter que aí vai ter que desfazer o elenco, porque não ganhou nada. Quando se não ganha título, o dinheiro não entra. E o Flamengo gastou pra caramba, bicho. Gastou muito. 50 e poucos milhões no Paquetá. Aí, se não ganhar nada, o dinheiro não entra. Aí, o que tem que fazer? Tem que vender jogador, negociar, porque não ganhou nada e gastou. Então, tem que pensar muito bem. Vale a pena continuar? Se continuar com o treinador, então tem que fazer uma reunião, tem que chamar ele e falar assim, amigo,
vamos jogar de outra maneira. Se ele não aceitar, ele pega o boné dele e vai embora. Só que tem que ver isso logo, porque ainda tem tempo para ajeitar a casa. Se ficar perdendo tempo, mano. Mas pelo jeito, cara, o presidente não vai mandar ele embora. Isso, isso não vai acontecer. Mas chama o cara e conversa com o cara. Porque não dá para permanecer no erro. Ou seja, não é um erro do cara. São as ideias dele que não bate com as ideias que o Flamengo tem. Ou seja, esse elenco do Flamengo não é um elenco que é para jogar desse jeito. Então ele tem que ver isso, cara. Ele tem que ver isso, tem que fazer uma reunião, tá certo? Porque já foi dito pelos jogadores. O, 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 o jogador, o lateral direito do Flamengo, Varela, ele falou, cara. Ele deixou bem claro que não é esse esquema que o Flamengo gosta de jogar. Não é possível, cara. Cara, é o mesmo elenco do ano passado. Aí, pô, o Jorginho tá jogando mal. Pô, mas por que o Jorginho tá jogando mal, cara? Por quê? É o jeito que o Flamengo tá jogando, cara. Você mata, você quebra o melhor jogador, o cara que. O, o cara pode ser massa na bola, mas se mudar o jeito, ele já tá acostumado a jogar de um jeito. Aí vai jogar de outro jeito, o cara fica. Então tem que voltar o jeito que o Flamengo joga. Aí sim, aí o bicho pega. Então tem que resolver essa questão, cara. É, o ano já tá já se acabando e temos que temos que ver essa situação aí. Se vai, se fica, se não vai, conversa, vamos mudar aqui, o que está acontecendo, por que não está encaixando.